Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Diga amém. Essa é a oração mais famosa do mundo. Essa é a oração que há 2000 anos foi dita, foi falada pelo Filho de Deus a nós. E estou congregando aqui há um ano, deu um ano agora em abril. E eu prego, o pastorzão chama para pregar aqui várias vezes já. É a primeira vez que eu pedi para pregar, você acredita? Dessa vez eu fui ousado. Disputei com a pastora. Pastora de um lado, toca uma palavra aqui. Eu falei, pastorzão, sobrar um tempo aí. Deus está falando comigo que eu quero falar de oração. Daí a pastora cedeu o espaço aqui nesse momento. Aí logo a senhora já está aqui de novo, tá bom? É uma honra, está pronto já. Meus irmãos, eu quero falar sobre o poder da oração. Há um mês, mais ou menos, eu tive uma experiência com Deus, 1 mês e meio, mais ou menos, de um período de oração longo, isolado, sozinho. Fui em um lugar, fui em um local e me marcou. De lá para cá, eu criei hábitos, horários. Isso tem me feito muito bem. Por quê? Porque na correria da vida a gente se esquece e vai passando. Não é nenhuma questão de pecado, não é nada disso. Apesar que o pecado te afasta da oração. Mas uma questão de rotina, de cansaço. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou citar nada do Velho Testamento hoje, eu vou falar só dos evangelhos. Mas eu quero citar um homem chamado Daniel, que governou 126 províncias e orava 3 vezes ao dia. Então, você me dizer que você não tem tempo para orar, duvido. Você consegue. Orava 3 vezes ao dia, incansavelmente. E quando a gente fala nisso, as pessoas falam assim, mas isso é religiosidade. Não é. Isso é alguém que colocou propósito no teu dia e cumpriu aquilo que disse. Porque aquele que não tem propósito no teu dia, o teu dia fica vago, você não sabe o que vai fazer, qualquer proposta você aceita. Então eu coloquei algumas perguntas e as respostas aqui. Primeiro, por que devemos orar? Nós devemos orar para ter dependência de Deus. O texto vai dizer em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Quando você ora, você está gerando dependência. A oração te faz gerar dependência. A oração te faz gerar alguém que você está falando com Deus, é porque Deus é o teu Senhor, amém? E se ela gera essa dependência, você tem que continuar orando. Por que devemos orar? Para que Deus seja o rei do trono do nosso coração. O texto diz em Mateus 6,10, na oração que nós acabamos de falar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Em Apocalipse, uma das igrejas, não está aqui, mas eu me lembrei agora, vai dizer que naquela cidade tinha um trono e o trono era de Satanás. E na nossa mente tem algo que governa ou alguém. A pergunta é, quem ou o quê? Que governa seus pensamentos e dirige você
A oração, ela vai te dar clareza para que você entregue o trono do teu coração ao Senhor Jesus. Eu seria hoje bem objetivo. Eu quero orar com vocês um período aqui. Por que devemos orar? Para santificação. Não tem como vencer o pecado sem oração. É impossível. Por que eu estou falando para vocês de oração? Eu tenho aqui algumas pessoas na igreja que partilham do mesmo pensamento que eu do passado, que vivemos na mesma igreja durante muitos anos. Nós não fomos ensinados a orar, nós somos ensinados a agir. E a oração é a maior ação que você pode ter. Por quê? Porque te depende de Deus. Vou te dar um exemplo para você entender. Nós tínhamos regularmente correntes, e essas correntes te faziam agir a fé. Você faz primeiro umas palavras dessas que giram na igreja neopentecostal, que é uma armadilha do diabo contra a nossa vida. Então, eles vão dizer assim, nós dizemos assim, Davi não lançou a pedra, Davi não jogou a pedra no gigante, então você tem que jogar a pedra no teu problema. Então você tem que lançar a pedra. E aí eu fui criado nisso, eu aprendi isso, então eu vivia nisso. Eu sempre entendi que eu tinha que agir, que eu tinha que fazer, e aí Deus tinha que fazer também. Então virava uma disputa para ver quem fazia mais, ora eu ou era Deus. E se Deus não fizesse, então eu tinha que cobrar a Deus. E não me ensinaram a orar. Por que a gente fala assim? Pô, se aquela irmãzinha do coque orar. Porque os nossos irmãos do passado, do século XX, eles oravam. Seja batista, seja presbiteriano, seja ele assembleano, orava. Quer ver uma coisa? De 200 anos para cá, mais ou menos 3 ou 4 ou 5 avivamentos que teve assim um alavancar de almas, começaram com simples orações. Evan Roberts, em 1904, no país de Gales, em 1906, na Rua Azusa. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos. Começou com oração. Não começou com pregações. Além de Eden Roberts, que ele fez aquela pregação dele famosíssima, que é pecadores na mão de Deus irado, as demais todas começaram com oração. Por quê? Porque a oração, ela atrai a presença de Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Qual foi o último dia que você orou? Mas quando eu digo oração, não é que você fez aqui o que eu fiz aqui há alguns minutos. Oração de alguns bons minutos, 20 ou 30 ou mais. Quando o Hudson subiu aqui para orar, o Léo orou aqui, eles oraram alguns minutos, porque é a liturgia do culto, não tem como a gente passar disso. Na tua casa, aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, eu nem sei orar. Eu também não sei. A gente vai aprender junto. Gente, eu não estou nesse tópico, mas eu vou falar agora os benefícios, daqui a pouco os benefícios que a oração traz. Por que eu devo orar? Para ter comunhão com Deus. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Evangelho de Lucas 5,16. Por que devo orar? Para buscar direção. Jesus passou a noite orando para escolher os seus apóstolos. Está escrito. Lucas 6, 12 e 13. Ele, sendo filho de Deus, orou a noite toda. De manhã ele foi e escolheu dentre os seus discípulos 12. E nós não oramos para saber que decisão tomar. Para saber que caminho devemos tomar. Aí a gente quebra a cara e põe a culpa em Deus. Nós quebramos a cara porque mudamos de emprego, porque mudamos de ramo, porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E na afobação da vida, a ansiedade, aquela loucura do nosso século, do nosso dia a dia. Não temos tempo para falar com Deus. Gente, estou tão chorão esses dias. Eu falo para minha esposa assim, eu vou orar. Falo, tá bom, amor. Eu saio, vou para a sala, fecho a porta, boto o fone. Quando eu vejo, estou morando na casa da minha avó está lá. Tudo bem, filho? Por que, vó? Sua voz está muito alta, está chorando muito alto. E eu não percebo. Desculpa, perdão, vó. Isso é 00:00, 1h da manhã.
Aí quando eu acordo, saio com o carro. Aí eu estava fazendo Uber, eu faço Uber assim, não sempre, mas eu faço. Aí estava sábado fazendo Uber e escutando uma música que está mexendo muito comigo esses últimos dias. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz. Palavras de amor e esperança ao sentir o teu toque, a tua bondade, no calor deste eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E aí eu tava ouvindo essa música, uma versão daquela Juliane Souza, que é de Deus aquela menina, né? Eu chorando assim, chorando muito. Aí entra uma moça no carro, tudo bem, tudo bem. E eu com o som alto. O carro é meu, o Uber é meu, se não quiser, pega outro. Aí, som alto assim. Você não é o pastor da Lagoinha? Falei, sou só auxiliar. Pastor mesmo chama Thales. Eu fui lá um dia, eu te vi pregando. Você é mesmo, abaixei assim. Estou pedindo uma resposta para Deus. Posso te fazer uma pergunta? Falei, pode. A viagem dela era acho que 2 quilômetros. Eu demorei um monte, porque eu queria ouvir o que ela ia falar. Fui devagarinho. Ela falou assim, eu me senti tão bem na sua igreja. Eu me senti tão bem, eu fui em alguns 2 cultos, mas eu vou em outra igreja. Eu falei assim, amém, mas você pode visitar a nossa igreja. Não, mas... Eu falei, Senhor, eu quero ir lá, porque ela pregou a verdade. Eu fui confrontado como há muito tempo eu não sou. Eu falei assim para ela, você é livre para congregar onde quiser. Seja na Lagoinha, mas eu vou te dar um conselho, por quem já passou pelo teu caminho. Você tem que ir aonde de fato você é confrontado. Domingo ela estava aqui, obrigado, decidi ficar aqui. Aí, Deus abençoe. E aí, quando ela saiu, eu continuei ouvindo a música. Aí Deus falou assim para mim, te fiz sair de carro hoje só para isso. Pode voltar para casa. Eu não queria trabalhar de jeito nenhum aquele dia. Queria ficar em casa. Fiz algumas coisas e voltei para casa. Deus faz coisas em você, não por você, mas pelos outros. Segundo tópico, como devemos orar? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou te dar uma dica. Isso aqui Deus me deu. Crie um ambiente de oração. Crie um ambiente. Olha o que Jesus diz para os seus apóstolos. Mas tu, quando orares, entre no quarto, fecha a porta, porque teu Pai que está nos céus vê o que está em secreto. Sabe o que ele está falando? Cria um ambiente de oração. Por quê? Nos dias de Jesus, quem falava mais alto nas praças é quem orava de verdade. Nos dias de Jesus, os sacerdotes que falavam alto nas sinagogas e no templo é quem orava. Por que os apóstolos perguntavam uma coisa tão simples? Porque eles viram no mestre algo diferente. Jesus não orava alto,
não queria impressionar com santidade, ele se afastava todos os dias. Estou me afastando, onde você vai? Vou no deserto orar. Eles perguntaram, Senhor, nos ensina. Por quê? Porque eles nunca viram Jesus orar. A nossa geração é uma geração que quer palco, quer púlpito, quer microfone, quer aparecer. E ele fala, entre no quarto, feche a porta, crie um ambiente de oração que eu vou entrar neste lugar. Para você que recebeu más notícias recentemente, você só vai receber calmaria quando você aprender o que é oração. E a oração, ela não é para quem é santo. Óbvio que quem se santifica mais, como diz o texto. Mas ele está dizendo assim, ó. Como eu devo orar? Primeira dica. Crie um ambiente de oração. Segunda dica. Faça uma oração sincera. Verdadeira. Olha o que diz o texto em Lucas 18, 10 ao versículo 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque o texto é muito longo. Ele disse assim, dou dízimo, eu jejuo, ele falou tudo quem ele era. Aí o texto vai continuar dizendo assim, Jesus, tá? Só coloquei palavras de Jesus aqui. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então disse, eu digo-vos que o pecador desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Oração são palavras sinceras. Quando você fizer esse ambiente de oração, você já não vai mais sentir que está falando sozinho. O problema é esse. Quando eu sou bom de papo, se a gente conversar, a gente vai ficar horas conversando. Mas na oração parece que lhe falta palavras, porque parece que você está falando sozinho. E ok, eu te entendo. Mas se você pegar essas 2 dicas, crie um ambiente de oração. Não ore de qualquer jeito, quase dormindo, não. Prepare o ambiente. Quer ver uma coisa? Ninguém precisa te mandar tomar um banho. Faz parte da tua rotina diária. Talvez você não tome banho no meio. Eu conheço uma pessoa que toma banho no mesmo horário, todo dia. Não. Você não precisa tomar banho no mesmo horário todo dia. Você vai tomar banho todos os dias. Sim ou não? A oração e qualquer coisa que não faz parte da nossa rotina, ela precisa ser encaixada na nossa rotina. Você vai fazer isso e ponto final. Você vai orar. Você precisa orar. Primeira dica é criar um ambiente. E como se cria um ambiente? Você coloca um horário, às vezes você vai fazer alguma coisa, orar de madrugada, ok, não estou falando para você fazer campanhas, orar de madrugada. Não, é durante o dia, ou até de madrugada, se você assim quiser. Mas prepare o teu dia, prepare o teu ambiente. Se você gosta de louvor, assim como eu, coloque um bom louvor para a sua mente não se desviar. Ouça um bom louvor. Fale, pessoas falam assim, pastor, às vezes estou orando, minha mente, eu estou aqui, mas a minha mente estou pensando no Lula, estou pensando no Bolsonaro do nada. O que eu faço? A concentração, às vezes tem TDAH que complica na concentração, e está tudo bem. A tua mente vacila, a gente viaja, eu sou assim também. O que eu faço? Vou te dar uma dica. Estou aqui para te ajudar, porque eu estou fazendo isso e tem dado certo. Eu ponho meu fone, ponho louvor, quando eu não ponho fundo de oração, aí começo a gritar, mas agora eu estou indo um pouco mais longe. Ainda mais quando eu faço isso à noite. E começo a orar, para aí eu não consigo, eu não me desconcentro, com a música eu não me desconcentro. Se você não precisa de música, Deus te abençoe. E o segundo, faça orações sinceras, fale a verdade. Não minta. Porque se você mentir, se na oração, mesmo assim, se tu colocar a culpa nos outros, desculpa, você nunca vai resolver os teus problemas. 3. O que a oração causa em nossas vidas? A oração arranca, cura a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor. A oração arranca de nós a ansiedade.
Eu vou fazer. Tem pessoas que têm ansiedade, crises fortíssimas. A oração ela arranca. O que a oração traz à nossa vida? Traz paz e calmaria. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A oração traz alívio e arranca o peso e o cansaço. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A oração traz descanso interior. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrais em mim descanso para as vossas almas. A oração renova as forças. Quem beber desta água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte e jorrará para a vida eterna. A oração traz direcionamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A oração revela destinos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem a minha voz. A oração revela um chamado. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A oração nos faz depender da vontade de Deus, porque eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O poder da oração é te completar como um crente verdadeiro. Você não precisa fazer nada primeiro. Você precisa orar. Orar. Uma pergunta legal. Como Jesus orava? Estou caminhando para o fim para a gente orar. Como ele orava? Eu vou citar alguns versículos, tem muito mais, mas eu não tenho como falar todos. Eu vou citar alguns versículos rápidos para você e depois vou dizer o padrão. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1,35. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Lucas 6,12. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte à parte para orar, e chegada a tarde já estava ali só orando. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e foi para um lugar solitário à parte para orar. Mateus 14:13. Levantando-se, saiu e foi, como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o seguiram. Lucas 22:39. Jesus apresentava alguns padrões. Ele se separava, ficava sozinho com Deus, tinha intencionalidade em suas orações e o principal, tinha constância. Ele fez isso todos os dias durante 3 anos e meio. Que apresentou para nós. Estou falando do teu ministério. O texto não fala nada da tua vida anterior. Nós sabemos só que Jesus fez alguma coisa com 12 anos. Ele tinha um padrão. Ele se afastava. Ele está nos ensinando. Ele se afastava, ele ficava numa solitude, que vai significar que não está sozinho, mas ele está com Cristo, ele está com Deus no caso. As orações dele tinham uma intenção, e ele tinha constância. Ô palavrinha que eu estou gostando. O cara ruim de constância sou eu. Começa o curso, paro. Começa tal coisa, não vai até o final. Falo que vou, não. Aí Deus tem me pegado nesses anos de vida. Constância. Jesus tinha constância. Haja o que houver, o cansaço que eu estiver, eu vou orar. Só tem mais 2 tópicos. A vida de quem ora. Marcos registrou 24 horas da vida de Jesus. Vamos ver? Eu quero ler bastante texto com você agora. Marcos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao 35. Vamos fazer. O Marcos registrou, resumidamente, um dia todo de Jesus. Tá? Isso aqui mexeu muito comigo. Diz assim, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava quando tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: quem é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Versículo 29. E logo saindo, período da tarde, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. E a sogra de Simão, que é Pedro, estava deitada com febre, e logo falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela o servia. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, finalzinho da tarde, trouxeram-lhe de todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou na porta, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. 35 e último. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, isto é, de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Tudo que ele fez no dia, Léo, é reflexo do que ele fazia na madrugada. Ele ensinou de manhã, curou de manhã, expulsou demônios de manhã. Ele curou à tarde, ficou junto com seus discípulos, toda a cidade foi até ele. Ele curou muitos, curou a todos, mas de madrugada ele estava de pé orando. De manhã ele entra na sinagoga e ensina, expulsa o espírito imundo, cura enfermos, atende multidões, serve pessoas, continuamente de madrugada se retira para orar. Ele é filho de Deus, ele viu tudo no céu, ele é eterno, ele é tudo em todos, mas ele foi o maior líder de oração que existiu. Ele não vacilava, escuta o que eu vou dizer, ele não vacilava em relação a nada. Ele venceu tudo através da oração. O que Deus me trouxe hoje para te dizer são simples palavras, mas se um aqui ouvir o que eu estou dizendo e levar a sério e criar uma vida de oração, você nunca mais será o mesmo. E quando eu digo isso, eu não falo de coisas que talvez você está lutando para vencer situações, não, estou falando do interior, estou falando lá de dentro. Tudo lá dentro vai mudar. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te aguardo no lugar da oração. Ele é o que mais está interessado que você faça o que Ele mandou. Ore. E o mais legal é que no versículo 21 até o 25 eles disseram duas vezes: que autoridade é essa? A oração te traz autoridade. Não é conhecimento. Conhecimento é muito bom e eu gosto, sou muito curioso. Mas a autoridade quem dá é Deus. Conhecimento nenhum te faz ter autoridade. Eles diziam assim: que doutrina nova é essa? Que expulsa demônios ao falar, porque eles estavam acostumados a ver exorcismos bizarros, aqueles que prendiam pessoas, que era mais ou menos assim, e jogava água. Ele falava: sai, ele saiu. A autoridade de Jesus, tudo que ele fazia durante o dia, era a resposta daquilo que ele fazia nas madrugadas. Ô crente, vamos orar? Vamos voltar a ter hábito de oração. Senhor, levante uma igreja que ora, Pai. Eu fiquei tão feliz
Acho que foi sábado. Nós acordamos e fomos fazer nossas coisas. E aí eu logo sentei na cama. E o Bernardo já tinha acordado, já queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu estava assim, assistindo a série bíblica. E ele percebeu que era uma série bíblica. Ele falou assim, ô pai, a gente está errado, hein? Ele não viu que eu já tinha orado porque ele acordou mais tarde. A gente não orou hoje, hein? Daí eu falei assim, não é porque você não viu o pai orando que o pai não orou. Não, mas eu não vi. Então senta aí, então ajoelha aí. Ele ajoelha do meu lado. Quem ora hoje? Sou eu ou você, pai? Eu falei assim, você. O que eu falo? Eu falei, ué, o que você quer falar? É sempre as mesmas coisas, né? Papai do céu, abençoa nossa noite. Obrigado pela noite de ontem. Abençoa nosso final de semana. Abençoa o papai e a mamãe. Abençoa as princesas que nasceram, que são as minhas sombrias. Que são gêmeas. Não, amor, ele fala assim. Daí eu falei assim, então tá bom, agora vamos lá citar os 2 versículos que eu te ensinei. Eu cito. Aí ele repete, um ele esqueceu. Aí ele fala. E agora? Sim, agora você está aprendendo a ler. Aí tem uns negocinhos de leitura. Vamos lá. Aí é com a mãe dela. Eu já não... Essa parte de ensinar a ler, aí é com a mãe dele. Mãe dele. Ela vai e ensina. Só disse isso para dizer que eu fiquei feliz. Por quê? Porque ele sentiu falta da oração. Como para ele a oração não faz muito sentido ainda, mas o subconsciente dele jamais vai esquecer. Eu não preciso ser religioso para orar, mas para ele ver eu oro. Eu não preciso ser religioso para ajoelhar, mas para ele ver eu ajoelho. Para ele ver. Ele tem que ver. Que o Senhor abençoe você. Aí o último tópico, tem 10 minutos da minha mensagem que eu vou tirar para a gente orar. O último tópico é, o que os discípulos pediram para Jesus? Eles não pediram para ensinar a pregar. Eles não pediram para ensinar a fazer milagres. Eles não pediram para fazer coisas extraordinárias. Eles não pediram para ensinar a liderar as multidões. Eles não pediram por autoridade ou posição. Eles não pediram status, eles não pediram cargos, eles não pediram riquezas, eles não pediram dinheiro, eles não pediram fama ou reconhecimento, eles não pediram poder humano, eles não pediram influência, eles não pediram aplausos humanos. Mas em Lucas 11:1 eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Nos ensina a orar. Entre os 12, talvez o que tenha recebido alguma coisa de milagre pode ser Mateus, porque trabalhava como cobrador de impostos. Nós não sabemos, não temos nenhum relato de que eles estavam lá por milagres. Alguns vão dizer, historiadores vão dizer que Judas Tadeu era cego, mas não há comprovação sobre isso. Eles estavam lá para aprender. O texto vai dizer em Lucas 11:1, Jesus retornando-se do deserto, um dos seus discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Foi aí que ele falou e repetiu o que eu disse para vocês agora, a oração do Pai Nosso. Porque eles sabiam, se eles soubessem orar, eles seriam ensinados a pregar. Se eles soubessem orar, eles melhorariam a sua dicção. Se eles soubessem orar, eles fariam milagres. Se eles soubessem orar, eles seriam bons líderes. Se eles soubessem orar, tudo na vida melhoraria. Nada acontece para mim, minha vida sentimental está assim. Tu já orou? Colocou na mão de Deus? Já? Mentira. Estou falando de maneira sincera, aquela sinceridade que você chora. Tenho orado pelos meus pais, tenho falado com Deus sobre os meus pais, mas já orou? Já? Mentira. Porque se você orasse, você não falaria de novo. Você já teria entregado na mão de Deus. E não estou dizendo que, quando você ora hoje, amanhã tu tem resposta. Muito pelo contrário. Vai demorar.
Porque oração não é sobre isso, não é fast food. Oração, o principal motivo da oração é relacionamento. Sobe aqui, amor, sobe aqui para cantar. Quero só voz e violão. Eu gostaria que vocês fizessem algo. Seja sentado, seja ajoelhado, você que sabe. Deus vai derramar uma graça sobre o seu momento de oração agora. Eu pedi para os pastores para pregar, é a primeira e última vez que eu faço isso. De coração, não sou assim, eu não fico pedindo. Ô Léo, quero só voz e violão aqui, tá? Tá bom? Quero uma coisa, quero oração. Sei que os amigos tocaram muito hoje. Não costumo fazer isso, mas é um momento. Você está dizendo, está olhando para mim assim, você vai lá para dizer, pastor Felipe, eu não sei orar. Tem problema. Repita as palavras. Repita o louvor. Mas será criado um ambiente de oração aqui. Enquanto você ora, Deus pode derramar cura sobre o teu interior. Repito, se você quiser ajoelhar, você pode. Se você quiser ficar de pé, você pode. Se quer ficar sentado, é do jeito que você quiser. Mas eu quero mesmo que isso invada o teu coração como invadiu o meu. Faz um mês que independente de onde eu estou, eu paro e eu vou orar. Vocês sabiam que a religião que menos ora é a nossa? Os hindus, os muçulmanos, estou falando de religião grande, religião mundial. Os hindus, que são da Índia, os muçulmanos, eles oram regramente pelo menos 3 vezes ao dia. Aonde tiver, soou o sino, se ajoelho, tem um tapete. Eu tive o privilégio de estar em Israel, até comentei com isso, e lá tem um bairro árabe, nós estávamos passando, descendo, bem próximo aonde eles descem, na Via Dolorosa, tem muita coisa árabe. Soou um sino, eles pararam tudo, estavam atendendo, pararam tudo, jogaram um tapete, se ajoelhavam no chão. E o nosso Deus, Senhor Jesus, que é o Deus da oração, os crentes que aqui estão, não fala com Ele uma vez ao dia. Apaga a luz da igreja. Nós vamos orar agora. Eu não sei o teor da tua oração. Se é oração de arrependimento, se é oração de socorro. Você fica de joelhos até que não te incomode, porque se começar a te incomodar, você vai ficar concentrado na dor e vai parar de falar com Deus. Amanhã você fica alguns minutos a mais, depois um pouquinho a mais, quando você vê, você já está melhorando nisso. O que eu quis falar hoje para vocês com esses tópicos, nada mais foi que te ensinar, não para hoje. Perceberam que vocês me conhecem, sabem que às vezes eu sou muito eloquente, às vezes eu falo gritando. Eu não fiz isso hoje, porque eu quero orar, Senhor, a ponto de amar mais a Tua presença do que as minhas coisas. Eu hoje estava pensando em algo assim, num passado recente. Eu fui muito vaidoso, sempre quis comprar coisas. Nossa, eu quero trocar de carro, porque isso me influenciava, as pessoas do meu lado me influenciavam. E hoje eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor arrancou isso de mim.